Olá, pessoal, boa noite a todos, aos familiares, entes queridos dos nossos pacientes, né, da Clínica Estância Terapêutica São Carlos. Eu já estava com muita saudade de falar com vocês, né? Para quem não me conhece, que é novo na clínica, né? Meu nome é Raquel Parrelli, sou psicóloga e diretora da instituição, da unidade, né, de reabilitação. E eu tô vindo aqui hoje falar um pouquinho com vocês, né? Tenho visto a necessidade da continuidade do trabalho que a gente já vinha desenvolvendo junto aos familiares, aos entes queridos. Infelizmente, nós estamos passando por um momento inusitado no mundo, né? Que eu, pelo menos, jamais imaginei, né? Nem em filme de ficção, passar por um momento desse, da pandemia, né? Da Covid-19. E infelizmente o nosso contato presencial, né, teve que ser pausado por algum momento, né? Eu confesso que achei que seria por pouco tempo, não sabemos por quanto tempo não poderemos nos ver pessoalmente, desenvolver um trabalho pessoalmente, né? Eu acreditei de início que no Brasil isso iria ser passageiro, né? Como muitos. No começo, quando é uma coisa nova, a gente tem dificuldade até de entender e muitas vezes até aceitar, né? Igual eu sempre explico para as famílias, né? Quando vem uma crise, a primeira reação da gente é entrar na fase da negação, né? Não, não é tudo isso, não é bem assim, né? Nós somos um país tropical e acredito que não vai acontecer aqui como aconteceu na Europa e tudo mais. E a realidade foi vindo, foi chegando, né? E as fichas vão caindo, a gente vai entendendo melhor o que está acontecendo, né? É uma situação nova, uma pandemia como essa. A última vez que aconteceu foi em 1918, se eu não me engano, na gripe espanhola. Eu não lembro mais muito bem a data, se é exatamente essa, mas no início aí, né, do século, e que matou muita gente. Aí depois teve uma pandemia da H1N1 que não alcançou as dimensões da Covid-19 e agora a gente vem com isso. É uma doença nova que pouco se conhece, né? Que o coronavírus já existia, né? Mas esse tipo de coronavírus, né, com esse potencial de contaminação, com esse potencial de letalidade, né? É algo muito novo. Essa doença se conhece há apenas 4 meses, não temos vacina. O nosso recurso hoje é o isolamento social, né? Até que se encontre uma vacina ou que a maioria da população pegue e fique imune, né? Eu acho que vocês estão lendo, acompanhando as notícias, estudando sobre o assunto, acredito eu, né? Então, hoje, né, o que está no nosso alcance fazer é o isolamento social, o distanciamento social, de forma que nós tomemos todas as precauções, os cuidados e minimizemos os riscos aí. Então, infelizmente, né, tivemos que suspender o nosso contato presencial, as palestras de orientação dentro da unidade, e vamos nos adaptar ao momento atual, né? Sempre quando aparece uma mudança na nossa vida, né? A chave é a readaptação, é buscar novas estratégias que vão fazer a gente minimizar o problema ou tentar conviver com ele, né? Então, hoje em dia, o que se vem se fazendo aí são os contatos virtuais mesmo, WhatsApp, Facebook, Instagram, para que a gente continue nos mantendo a nossa comunicação, o nosso contato, um trabalho tão importante, né, que não deve ser paralisado. Eu esperei um tempinho, ver se tudo ia passar, né? Se tudo ia voltar como era antes, mas talvez as coisas nunca mais voltem como era antes, né? Mas é o que eu costumo dizer, né? As crises, os momentos difíceis, nós temos que aproveitar para crescer e para evoluir. E eu não tenho dúvida, né, de que apesar de envolver dor, sofrimento, nesse momento atual em que vivemos, sair de uma maneira de funcionar para encontrar uma nova maneira de funcionar, eu acredito que vai lá na frente nos agregar, evoluir, fazer com que nós sairemos dessa com uma outra visão de mundo, outra visão de vida,
com outros propósitos, valores, inclusive, né? Que faz a gente repensar tanta coisa, os laços familiares, aquela velha pergunta, né? Quem sou, para onde vou, o que quero fazer. Então, assim, é um momento de reflexão mesmo que a gente tem que aproveitar e tirar algum benefício disso tudo. Né? Então, é um momento da gente buscar um crescimento emocional, amadurecimento, estratégias de sobrevivência, não somente emocionais, mas estratégias de sobrevivência até na questão do campo financeiro mesmo, né? Hoje em dia, as relações comerciais até estão mudando, né? Estão tudo para o mundo virtual, compra internet, palestras virtuais, lives, né? A gente tem que nos adaptar, né? E eu não vejo isso como ruim. Causa dor, causa sofrimento, mas eu vejo como evolução, né? Porém, nós temos que tomar todos os cuidados em prol da vida mesmo, né? Nossa vida, a vida das pessoas que amamos, das nossas famílias e a vida da humanidade, né? Porque se trata de uma pandemia, é algo geral, é mundial. Então, se nós hoje é o momento da gente se conscientizar, né? De a gente sair um pouco do nosso individualismo, do nosso egocentrismo e pensarmos no outro, né? Então é uma oportunidade da gente até desenvolver o altruísmo, né? Na humanidade que eu vejo que ficou um pouco esquecida, né? A era moderna nos trouxe mais voltados para o individualismo, da gente pensar na gente e não pensar muito no outro, e hoje a gente está tendo que pensar no outro até por questão de salvar vidas, né? Então, esclarecendo, né, algumas dúvidas que eu acredito que muitos familiares estão tendo, né, como que a clínica de reabilitação, tratamento de alcoolismo e dependência química vai passar por essa situação, né? Primeiro, a primeira medida, pessoal, é essa, né, de distanciamento social, que é o recurso que temos, a estratégia que temos, né? A clínica ela estabeleceu um protocolo de prevenção bastante rigoroso, né? E estamos seguindo esse protocolo de prevenção de contaminação com muito rigor, né? Começando com os pacientes ter contato único e estritamente com os profissionais que ali trabalham, né? Eu não sei se vocês acompanharam o Fantástico do domingo retrasado. Muitos profissionais da área da saúde optaram por morar dentro dos hospitais para prevenir de espalhar contaminação, tomar as medidas, né, de prevenção, resguardar a família que está em casa, os pacientes que estão ali dentro do hospital, né? E muitos dos nossos colaboradores também fizeram essa opção de não sair de folga, ficar dentro da clínica, visando o bem-estar dos pacientes, o bem-estar dos colegas de equipe e o bem-estar dos familiares que se encontram em casa, né? A gente, a questão de remoção, saídas dos pacientes para fazer as coisas na rua, né? Também foi reduzida a questão somente de urgência e emergência, né? Nem para perícias no INSS eles estão saindo, porque o INSS também está fechado, né? As perícias são todas feitas online hoje. A gente envia laudos, exames, tudo online e os peritos avaliam ali online e no mesmo dia, a partir das 21 horas, já sai o resultado da avaliação pericial do INSS, né? Então, para o paciente sair da clínica, somente em casos de urgência e emergência mesmo, por segurança, por precaução. Nós não temos dúvidas que hoje os nossos pacientes estão no melhor lugar que eles poderiam estar, né? Estão em área rural, em isolamento, não tendo contato com pessoas de fora, com o meio urbano, que é um maior meio de contaminação, né? Então, hoje os pacientes eles estão mais protegidos do que qualquer outra pessoa na rua, né? Porque as pessoas que eles estão tendo contato é muito restrito mesmo. E mesmo os profissionais que optaram em não morar na clínica, que estão indo para as suas folgas, nós temos um combinado, que é clínica, casa, casa, clínica, né? Eu mesmo, né, eu faço parte desse combinado, não vejo meus pais há quase 50 dias aí, porque o meu único contato são com a minha equipe e com os meus pacientes.
de forma a protegê-los e evitar aí riscos para eles, né? E mesmo assim, a gente quando entra na clínica é com todos os cuidados, utilização de EPIs, a higienização foi triplicada, vamos falar assim, né? De forma a preservar os nossos pacientes e os nossos profissionais. Vocês que conhecem a nossa unidade, que já foram até lá, né? Que convivem há mais tempo com a gente, sabe que a clínica é dos dois lados da rua. Nós dividimos os pacientes por idade, né? Separando os pacientes como se fossem duas clínicas para diminuir o fluxo de pessoas. Mudamos tudo, toda a logística da clínica, pessoas, a hora das refeições, as atividades são separadas, as refeições são separadas em menores grupos. Para vocês terem ideia, a clínica foi dividida em 5 grupos, de forma a gente minimizar, fora todos os outros cuidados, né? E o que acontece, né? Eu mandei aí para vocês há uma hora atrás, mais ou menos, né? Um tempinho atrás aí, a portaria 340 de 30 de março agora de 2020, que trata das clínicas e comunidades terapêuticas, né? Que tivemos que suspender visitas, ressocializações, essas saídas da clínica para fazer alguma coisa, né? Evitamos ao máximo sair com os pacientes para a rua para fazer qualquer outra coisa, só em caso de extrema urgência mesmo, necessidade, né? Essa portaria, ela fala o que é 340, né, pessoal? Por que tivemos que suspender visitas, né? Hoje estão suspensas visitas em hospitais, estão suspensas as visitas em clínicas, em comunidades terapêuticas, estão suspensas as visitas em asilos, instituições, né, onde existe um convívio comunitário de pessoas, para exatamente diminuir a possibilidade e os riscos de contaminação, tá? Aí muitas famílias estão me ligando, falando, Raquel, mas abre uma exceção pra gente, a gente tá com muita saudade e coisa e tal. Eu entendo a saudade de vocês, afinal de contas são pessoas, né, entes queridos, né, que vocês amam. Porém, nós não podemos abrir exceção, né? Para vocês terem ideia, como é que se faz a internação hoje? A gente pode parar de fazer a internação? A gente não parou de fazer a internação, porém a gente diminuiu aí 90% dos números de internação. Voltamos a internar agora, que a gente conseguiu parceria com um laboratório, né? Por quê, pessoal? Ficamos aí, acho que quase 40 dias sem internar ninguém. Porque para se internar uma pessoa, primeiro a gente tem que triar, né? A idade do paciente, o quadro clínico dele, se ele tem algum outro problema de saúde, precisa fazer o exame do Covid-19 para poder entrar na clínica e estando tem que estar negativo, ter dado negativo o resultado do exame. O paciente entrando na clínica, ele tem que fazer uma quarentena de 14 dias dentro do chalé, né? Sendo acompanhado pela equipe de médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, mas ali naquele ambiente restrito, só do chalé, somente após 14 dias que ele pode ir para o convívio, né? Então, agora que nós voltamos a internar, mas com todos os cuidados, todas as restrições e tudo que determina as leis, né? E o que acontece? A gente liberaria a visita, por exemplo. Por que a gente não pode? Se a gente fosse liberar a visita, o que deveria ser feito com cada visitante? Primeiro, o exame, né, para Covid-19, ver se a pessoa não está contaminada para poder entrar dentro da clínica. Ela entrando dentro da clínica, ela teria que ficar de quarentena 14 dias no chalé para depois ter contato com os profissionais e com o seu ente querido. Isso é inviável, não temos como fazer isso, pegar todos os visitantes, testar, né, fazer o exame e deixá-los em quarentena 14 dias dentro de um chalé para poder visitar. Isso é inviável, né? Então não temos como permitir visitas e também temos que atender a legislação, né, a portaria 340, né, que pede para que não sejam liberadas visitas, que sejam interrompidas ressocializações, e também tem a orientação do Ministério da Saúde, pessoal. Mesmo aquele paciente que já terminou o tratamento, que se encontra apto realmente para alta, é sugerido que não se dê alta nesse momento. Por quê, pessoal? Veja bem, né? Qual que é a grande questão da dependência química? É só o uso de drogas, né? Para quem está começando agora, né? Pacientes de primeira internação, as famílias que não têm muito conhecimento ainda a respeito da doença, de como que funciona isso, né?
Vale lembrar que a dependência química não é somente um problema físico, que envolve a dependência em si da substância. A dependência química, especialmente, ela é uma doença emocional e comportamental. As pessoas elas acabam desenvolvendo a doença da dependência química no decorrer da sua vida exatamente por uma inabilidade emocional de lidar com a vida, de lidar com a realidade, de se relacionar, de lidar com os problemas, de lidar com frustrações, né? Então, o que acontece? O paciente, se ele sai da clínica nesse momento de pandemia, ele não tem essa habilidade. É difícil até para a gente, né? Para vocês familiares entenderem esse momento e se readaptar. Imagina para um dependente químico que não tem toda essa habilidade emocional e sair da clínica e ter que ficar em quarentena dentro de casa. Hoje em dia não se consegue trabalho, infelizmente, né? Pelo contrário, muita gente sendo demitida do trabalho. Não se consegue manter uma assistência, os grupos de apoio estão todos paralisados, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, amor exigente, né? Muitos estão aí fazendo grupos virtuais, porém para o dependente químico é difícil até para ele aderir a um grupo presencial, quanto mais aderir a um grupo virtual, que também seria insuficiente, né? Hoje em dia, atendimentos médicos aqui fora são mais priorizados casos de urgência e emergência. Atendimentos psicológicos, na maioria das vezes, estão paralisados. Quando tem, é por videochamada, que também prejudica bastante esse contato, a adesão do tratamento, né? Muitos estão recaindo aqui fora nesse momento de pandemia, exatamente por ficarem desassistidos, né? Não tem a manutenção. Quem está há mais tempo junto com a gente sabe que a dependência química é uma doença progressiva, ela progride com o passar do tempo, né? Incurável e fatal. A dependência química e o alcoolismo são doenças incuráveis? Sim, porém são controláveis. Se ela não for controlada, ela leva a óbito, né? Fatalmente, né? E prisões, instituições, né? Infelizmente. Então, a doença da dependência química é uma doença que ela tem que estar sempre em manutenção. É como o diabetes. O diabetes não tem cura. O portador de diabetes ele tem que estar sempre fazendo o controle da própria doença. Se ele não fizer o controle do diabetes, ele pode aí vir a óbito, certamente, né? Por inúmeras complicações em razão do diabetes. Dependência química é a mesma coisa, né? Então, o paciente, ele saindo de uma clínica, ele não pode ficar sem assistência, né? A outra questão é que ele saindo de uma clínica, ele vai ficar ocioso dentro de casa, porque ele não pode sair também, que todos vocês, familiares, como o paciente também tem que fazer a quarentena, a gente tem que manter o distanciamento social, que é a medida indicada pela Organização Mundial da Saúde, né? Então vocês imaginam, um dependente químico, que geralmente eles não são caseiros, né? Eles não desenvolveram ainda essa habilidade de ficar dentro de casa, né? Não tem habilidade emocional de ficar ali ocioso, não tem trabalho, não tem como estudar, porque faculdades, escolas estão paralisadas também. Então, assim, a possibilidade de recaída é muito grande, né? Infelizmente, muitos dependentes químicos estão recaindo nesse momento. E o que acontece? O dependente químico, o etilista, no uso da substância, eles ganham a rua, né? Aí eles começam a conviver com pessoas que não têm cuidados de higiene, não têm os cuidados preventivos de distanciamento social, eles compartilham objetos, copos, cigarros e os outros instrumentos ali para o uso de álcool e drogas, e acabam muitas vezes, né? O que está acontecendo hoje no mundo, os dependentes químicos, os etilistas estão se contaminando pela Covid-19 e trazendo a contaminação para dentro de casa. Então, são muitas preocupações, né? E muitas orientações que a gente tem que estar passando para as famílias nesse momento e entender, né? E está até difícil para algumas famílias aceitar. O que o Ministério da Saúde sugere, né? Vamos falar agora da saudade. Mas eu sinto saudade do meu ente querido que está internado. O Ministério da Saúde sugere que as visitas sejam substituídas por chamadas de vídeo, que é o que a gente vem fazendo quinzenalmente, né? As chamadas de vídeo, telefonemas, né? Como forma aí de substituir a visita. É lógico, Raquel, mas nem se compara uma chamada de vídeo com uma visita presencial. Infelizmente, é o momento que nós estamos tendo que nos reinventar, nos readaptar.
sempre nos preocupados com a preservação da vida, com a preservação não só da vida dos pacientes, com a saúde dos pacientes, mas também preocupados com a saúde de vocês, familiares, entes queridos que também estão tendo que praticar o distanciamento social, sair de casa o mínimo de vezes possíveis, né? A partir de amanhã, se eu não me engano, dia 7, né? Amanhã é dia 7, hoje é dia 6 de maio, né? No estado de São Paulo é obrigatório o uso de máscara em ambientes públicos, né? Para sair de casa é obrigatório o uso de máscara. E, enfim, muitos cuidados, né? E se a gente não seguir com muito rigor, né, infelizmente, muitos vão acabar infectados e muitos vão acabar morrendo, infelizmente, vindo a óbito. Muita gente pensa, olha, mas a gente não é grupo de risco, né? O que é grupo de risco para a Covid-19? São idosos e pessoas que têm comorbidades clínicas, por exemplo, diabético, hipertenso, né? Hoje, né, se a gente avaliar, porque é uma doença muito nova, né, que a gente conhece somente há 4 meses e muito pouco se conhece sobre ela. Hoje já não falamos mais de grupo de risco para a Covid-19, né? Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando as notícias, né? Tem atleta, pessoas jovens morrendo de Covid-19, né? Então, sim, todo cuidado é pouco para qualquer faixa etária, para qualquer tipo de população. Então, nós não podemos minimizar, não podemos subestimar, achando que não é nada, não tem problema, vamos fazer a visita, né? Porque, veja bem, se a gente liberar a visita para um paciente, nós teremos que liberar para todos os pacientes, né? Não podemos fazer distinção entre famílias, distinção entre pessoas. A lei e as regras e os cuidados são iguais para todos os pacientes, para todas as famílias, né? Aí, às vezes, uma família pode questionar, mas aqui na minha cidade tem 1, 2 casos só, Raquel, tá tranquilo aqui. Porém, nós temos pacientes do Brasil todo, de quase todos os estados, né? E nós não podemos relaxar nas medidas de cuidado e prevenção e segurança, né? Então, o assunto de hoje era isso que eu queria falar para vocês. Porém, estão todos bem, né, na clínica, está tudo tranquilo, todas as medidas estão sendo tomadas, os pacientes estão lá, com certeza, né, muito mais seguros do que se estivessem aqui fora. Todos os cuidados necessários estão sendo tomados, estão todos bem, né, todos tranquilos e entendendo, inclusive, esse momento atual, né, eles têm acesso à televisão, telejornais, nós funcionários conversamos com ele o tempo todo, deixando eles a par o tempo todo sobre isso, né? E eu peço até uma ajuda de vocês, nas videochamadas, nos telefonemas, que vocês tranquilizem o paciente, né? Porque muitas vezes, né, o dependente químico ele está em crise de abstinência e ele busca subterfúgios para voltar para o uso, né? E a pandemia não pode ser um subterfúgio para justificar o abandono do tratamento e a volta para o uso de álcool e drogas, né? Vocês sabem disso, quem convive mais com o assunto, frequenta Amor Exigente, já assistiu as minhas palestras, sabe que eles fazem esse tipo de vamos falar assim, manobra, vamos falar assim, como justificativa para interromper o tratamento. Não, tá tendo pandemia, preciso ir para casa, ajudar meus pais e tal. Mas, infelizmente, eles não vão ter como ajudar, é uma ilusão, né? Na verdade, é uma justificativa para muitas vezes interromper o tratamento e voltar ao uso, infelizmente, né? Então, eu peço a colaboração de todos vocês, familiares, que no momento da ligação tranquilizem eles, fala, filho, esposo, eu estou muito contente que você está aí, porque aí você está em segurança, né? Você está em isolamento, você está mais seguro do que a gente que está aqui fora. Nós estamos quietinhos também em casa, né? Olha, você está internado aí, nós somos internados dentro de casa, né? Então, assim, fique tranquilo, ó, aí você está tendo toda a assistência necessária, tendo acompanhamento com toda uma equipe para cuidar de você. Então não se preocupe com a gente aqui fora, nós estamos bem, nós estamos ficando quietinho dentro de casa, fazendo o sugerido, faça aí você também, fique tranquilo, não se preocupe conosco, estamos bem. É muito importante que a família ajude a tranquilizar os pacientes, especialmente aqueles que estão com um pouco de dificuldade mais de entender o momento e muitas vezes utilizando o momento para não se tratar, né? Quem conhece mais o assunto sabe do que eu estou falando. Então eu peço, né, muita ajuda de vocês, que
que vocês tranquilizem eles, que vocês façam sim, se cuidem, né? Se resguardem, tomem todos os cuidados necessários, para que muito em breve a gente possa se ver novamente aí pessoalmente, voltar a abraçar, né? Hoje não podemos mais nem apertar a mão, abraçar as pessoas, né? E podemos também retomar as nossas palestras, retomar nossos atendimentos familiares. E eu estou muito ansiosa por esse momento, mas estou entendendo a gravidade da situação e fazendo tudo o que é necessário ser feito para garantir a saúde e a segurança de todos. Eu agradeço imensamente a colaboração, né? Domingo agora é o Dia das Mães. Tem surpresa para vocês aí no Dia das Mães, né? Eu não vou contar porque é uma surpresa, mas os nossos pacientes estão preparando uma surpresa para vocês no domingo e que nós vamos enviar por essa lista de transmissão aqui no WhatsApp para vocês, tá bom? Então é isso, feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Realmente é um momento muito triste, mas que nós temos, igual eu falei no início, nos adaptar, aprender com isso e sairmos melhores ainda no final, né? Ótima noite a todos, né? Que Deus abençoe e estou à disposição para o que precisarem nos nossos telefones. Um abraço, até mais, tchau, tchau.